Fala, rapaziada, vídeo novo, já sabe, né? Se for novo no canal, se inscreve aí, porque tem muito vídeo que vai sair ainda. Vocês vão gostar, rapaziada, e não é pouco não, viu? Deixa o like, se inscreve no canal. O nome da obra vai estar no final do vídeo. Vou colocar dessa vez, não sei, só vendo para saber. Tamo junto, é nóis. Comenta aí o que você achou da obra. Se for continuação, a parte nova vai estar marcada lá nos comentários, ou talvez na descrição. Se for obra nova, pô, comenta aí, né, e deixa muito like que talvez tenha continuação. Dale. O capítulo começa em um hospital. O nosso protagonista, ele acorda e se pergunta: mas que porta é essa que está na minha frente? Curioso, ele foi verificar. A porta não tinha o outro lado, só tinha uma porta. Ele, curioso, foi lá e abriu a porta. Assim que abriu a porta, ele caiu e ele, opa, eu acabei entrando. Mas o que está acontecendo aqui? Parece um mundo totalmente diferente. Curioso, ele decidiu investigar mais. Aquela bendita curiosidade, né? Assim que ele entrou, ele foi andando devagarzinho e ele, opa, o que está acontecendo? De repente, um esqueleto gigante apareceu e ele, oh, o que é isso? O que esse esqueleto está fazendo aqui? O esqueleto correu atrás dele e ele também correu do esqueleto. Ele saiu e fechou a porta. Bem assustado, ele caiu na cama e começou a se perguntar: o que é isso? Que voz é essa que eu estou escutando mesmo, hein? Ele pensou que era a voz da sua consciência. Tinha ficado doido finalmente. Mas aí, o cara tava falando com ele através da consciência dele. E ele, opa, como assim estátua na minha bolsa? Tinha uma estátua que estava falando com ele pela consciência dele. E em seguida a estátua falou que ele conseguiu sobreviver ao que ele tinha feito com ele. E ele, opa, como assim? Como assim eu sobrevivi? Foi aí que finalmente ele entendeu. Esse corpo não é dele. O corpo original, o dono do corpo original, foi de Vasco faz tempo. E assim a estátua tentou tomar posse do corpo dele. Mas aí a estátua falou que não deu certo, então agora ele vai ter que fazer o que ele tem que fazer, tomar conta da porta. A estátua virou pó e falou que ele agora tem a responsabilidade de cuidar da porta e fazer as missões. Em seguida, ele finalmente entendeu. O dono do corpo original foi de Vasco e agora o Protinha recebeu a segunda chance das dádivas do ninja. Ele perguntou quem era a estátua e etc. Mas aí só apareceu a mensagem falando: essa é a porta do pesadelo e você agora vai ter que tomar conta dela. E o Protinha, opa, eu revivi, mas calma. De quem é esse corpo e como eu vim parar aqui? Em seguida não tinha muita coisa para ele fazer, a não ser verificar a porta. Ele resolveu abrir a porta novamente para ver o que tinha lá. Mas tinha só o esqueleto que estava lá do outro lado. O Protinha falou o seguinte: olha, eu não sou seu inimigo. Na verdade eu quero conversar com você. O esqueleto estava ali rangendo os dentes. E o Protinha: eu não quero fazer nada com você, eu só quero conversar. Quem sabe a gente não pode chegar aí a um consenso, né? Mas aí a caveira começou a atacar o Protinha. E ele, opa, calma aí, vamos conversar. Por que você está me atacando? Ele falou que só queria conversar, mas a caveira não queria conversar. Então ele falou que vai fechar a porta até que a caveira pense com calma se ele vai querer conversar ou não. Ele fechou a porta, pulou na cama e ficou ali bem nervoso. Por quê? Oh, isso é muito estranho. Eu só queria conversar, mas a caveira não queria. E o sistema começou a falar com ele. Se ele não terminar essa missão hoje, que ele tem que falar com a caveira, ele só vai poder fazer no outro dia. E ele, pô, não vou esperar o outro dia, né? Vou fazer agora. Então ele voltou. Mas a caveira ainda estava pé da vida, destruindo tudo que estava lá. E o Protinha: calma, caveira, não faça isso não. Vamos conversar um pouco aqui. Não adianta fazer essas coisas, porque eu posso fugir e você não vai conseguir fazer nada. Então,
vamos conversar. Eu sei que você tá querendo alguma coisa. A caveira, bem nervosa, estava destruindo tudo que estava ali presente. E o Pratinha: pô, deixa eu te ajudar. O que é que tá acontecendo aí? A caveira ficou com raiva e virou as costas e estava indo embora. O Pratinha percebeu que a caveira estava ali querendo recuperar o seu braço. Então ele falou: eu posso te ajudar a recuperar o seu braço, hein? Posso pegar uns remédios aqui e posso fazer ele crescer mais rápido ainda. A caveira tem um tipo de regeneração, mas é muito lento. A cada dia cresce ali só um pouquinho de nada. E o Pratinha falou que poderia ajudar ela a crescer o seu braço rapidamente em um único dia. Em seguida, a caveira invocou ali um tipo de áurea. E o Pratinha: calma, o que é isso? Ela vai me atacar novamente? Mas só que não. Dessa vez a caveira fez um contrato e mandou ali o Pratinha assinar. Esse contrato basicamente é um ajuda o outro. E o Pratinha: opa, isso é muito diferente do que eu tinha pensado, mas é o que tá valendo. Ele leu o contrato tava falando umas coisas meio absurdas ali, que ele tinha que obedecer a caveira praticamente. Mas o Pratinha tinha como recusar? Claro que não. Então ele acabou assinando o contrato, falando que tá ok por enquanto, né? E em seguida, ele também ali desbloqueou a sua habilidade e ganhou um poderzinho maroto através da caveira. E agora o Pratinha tava felizão, porque ele fez o contrato, ganhou poder. Não se pode ter tudo, né? E finalmente chegou a família dele, que ele não conhece nem um pouco, né? Então só fez ali o faz de conta. O Pratinha não sabia como falar, nem como agir, já que em sua vida passada ele era um órfão. E em seguida, chegou os policiais ali querendo fazer perguntas a respeito do seu acidente. Lembrando, o dono original do corpo foi de Vasco faz tempo. Ele sofreu uma maldição ali e os caras foi lá e creu nele. E o Pratinha agora tá meio que perturbado, porque se os caras descobrir que a missão falhou e ele tá vivo ainda, ou seja, os caras vai correr atrás dele, mesmo o dono do corpo original já ter ido de Vasco. Os policial está fazendo pergunta, querendo saber se tinha alguém naquela noite, se ele reconhece alguém, se ele tem alguma informação nova e etc. O policial falou que ele não pode ter medo, não pode esconder nada. Mas aí o Pratinha só meteu o louco e falou que não lembrava de nada. O policial: calma, pensa bem aí, você tem certeza disso? Bom, já que você não lembra de nada, a gente já vai. O policial virou e foi embora. O Pratinha, ele é um cara bem esperto e ele não pode confiar em quase ninguém, já que ele não sabe se é de confiança ou não. Mas aí o policial voltou, pegou seu cartão de identificação e falou o seguinte: olha, me liga se lembrar de alguma coisa ou se acontecer alguma coisa. Lembre-se, você não está sozinho. E o policial foi embora. O Pratinha pegou o cartão e ficou pensativo. Será que esse policial é diferente? Mas calma, eu não posso confiar nele ainda não. Tenho que ficar esperto, porque eu não sei quem é que está atrás de mim e nem quem eu posso confiar. A minha família também pode estar em perigo. Cê é louco. O pai tem que ficar mais forte, porque senão não vai valer a pena pegar esses caras. Então, vamos para a porta. O Pratinha voltou para a porta do pesadelo, porque ele tem que fazer missões, ele tem que fazer ali e ganhar recompensas. Assim que chegou lá, ele trouxe os remédios para fazer a mão da caveira crescer. A caveira apareceu do nada e perguntou: ser humano, cadê meu remédio? E o Pratinha: calma aí, tá tudo aqui na sacola, meu parceiro. Mas e aí, tem certeza? E a caveira: é claro que eu tenho certeza. E o contrato é assim: o tanto que você dá é o tanto que você recebe. Ou seja, Pratinha trouxe os remédios e ele ofereceu ali um cristal. Esse cristal permitia ele adquirir habilidades quando ele quebrar o cristal. E o Pratinha achou isso muito interessante. Ele: opa, que habilidade eu vou ganhar quando eu quebrar o cristal? Assim que ele quebrou o cristal, ele adquiriu ali a habilidade da agilidade. Permitia ele correr mais rápido, permitia ele também ali se esquivar muito mais rápido. Igual o nome diz, né? A agilidade. E o Pratinha ficou meio que: essa habilidade
é muito boa. E assim a caveira começou a pegar os remédios, começou a pegar tudo ali. E assim a caveira também ficou muito feliz, porque os remédios estavam fazendo efeito. E em seguida foi embora. E o Pratinha ganhou sua habilidade e ele ficou bem feliz, falando que a caveira estava agindo toda misteriosa e tal. A gente é amigo, pô, vamos conversar, né? Mas aí ele fechou a porta e voltou. E o Pratinha, epa, 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 tá acontecendo alguma coisa aqui. Adivinha? Tinha um cara lá do outro lado, olhando pela janela, e perguntou: cara, tu ainda tá vivo? Isso é muito interessante. Em seguida, o cara que estava querendo tirar a vida dele atacou rápido e o Protinha se esquivou, já que ele estava com a sua habilidade da agilidade. Obviamente ele se esquivou, mas o seu poder de luta ainda é muito fraco, nem considera ali o cara como oponente, podemos dizer. Em seguida, o Protinha, bem nervoso, não sabia o que fazer, já que ele não tem poder de luta. Ele tinha que pensar rápido, já que o cara tava querendo tirar a vida dele. Mas só que o figurante, ele meio que vacilou. Ele tava brincando com o Protinha, tipo, vou brincar um pouco com ele e depois vou finalizar ele. Foi exatamente isso que ele fez e perguntou se o Protinha tinha habilidade suficiente para se esquivar da bala. O Protinha, bem nervoso, não sabia como reagir e já estava ficando cansado devido à fadiga. Ele usou a sua habilidade novamente, mas dessa vez ele utilizou no full para conseguir se esquivar. E assim ele saiu correndo, entrou na porta do pesadelo. O figurante não sabia que era a porta do pesadelo e resolveu entrar com tudo. Assim que entrou, estava tudo escuro e ele perguntou: cadê você? O Protinha lá atrás dele falou: boa sorte, viu, meu amigo. E fechou a porta de vez. Agora o trabalho era só com a caveira. Caveira pegou o figurante ali e sentou-lhe o creu nele. E agora a caveira estava absorvendo também aquele carinha. Protinha fechou a porta, estava ali todo angustiado e também tava ali torcendo que a caveira fizesse alguma coisa com ele. E foi exatamente isso que fez. A caveira também recompensou o Protinha devido ao alimento que ele também jogou na porta. Ganhou uma coroa pálida da sombra e também ganhou ali a prata de guerra, o emblema. E o Protinha, todo felizão, ele perguntou: para que serve mesmo essa coroa? Essa coroa permitia ele meio que se transformar em um elfo. E ele, opa, eu me transformei em um elfo assim do nada. Que habilidade esquisita. Mas aí tinha uma pessoa batendo na porta. E o Protinha, opa, não posso ser visto como um elfo, né? É óbvio. Ele tirou a coroa e foi atender a porta querendo saber quem era. Pode ser um cara querendo tirar a vida dele, poderia ser o seu amigo, e foi a segunda opção. O seu amigo, todo feliz ali, chorando também, falando que estava muito feliz porque ele estava vivo. Foi aí que apareceu a mãe do Protinha e perguntou: o que vocês estão fazendo aí, meu irmão? Vamos, entra aí. Os dois entrou e o seu amigo perguntou se ele vai fazer o vestibular ou se ele vai ficar aqui ainda no hospital ou vai desistir de fazer o vestibular. O seu amigo gosta muito dele e agora o Protinha entendeu. Nessa era tem esse negócio de estudar, vestibular e etc. O seu amigo tá querendo que ele vá fazer o vestibular junto com ele, ou seja, frequentar a escola novamente. Mas agora o Protinha tem essas habilidades e tem cara atrás dele também, ou seja, ele está sendo caçado. Se ele for para a escola, vai piorar a situação. A mãe dele ficou observando o Protinha com seu rosto pensativo. Ele falou que queria desistir, já que não é prático ir para a escola, só tem desvantagem. Mas aí a sua mãe falou o seguinte: olha, independente do que você faça, eu vou apoiar a sua decisão. Você entende, meu filho? E em seguida, o Protinha pensou: opa, essa sensação, eu nunca senti essa sensação. E agora eu não posso desistir de jeito nenhum. Ele falou que vai voltar para a escola, vai fazer o vestibular e mandou a sua mãe não se preocupar, já que ele é o cara, entendeu? Os dois felizes, o amigo do Prota também ficou muito feliz ali, já que ele ganhou essa família, uma família que ele nunca teve.
pai e a mãe fizeram um esforço danado para cuidar dele, fizeram tudo por ele e etc. E o Protinha agora quer valorizar isso e não quer perder, já que ele nunca teve, entendeu? Em seguida o Protinha voltou para a escola, todo mundo ali feliz, todo mundo ali estudando, e o Protinha também está estudando horrores, viu? Mas aí apareceu um figurante, falou que tinha uma certa mulher chamando ele, e assim o Protinha foi até lá. Essa mulher aí, podemos dizer, é aqui o Protinha tem aquela quedinha, né? O cara do antigo corpo. E aí o Protinha falou que tava tudo ok, ele tá estudando e etc. Ela falou o seguinte: é melhor você me esquecer, parar de me mandar mensagem, parar de falar comigo que eu não vou sair com você. E o Protinha, oxe, como assim? Do nada meteu essa. E ela começou a falar que não vai dar certo, vai dar errado e etc. E o Protinha, oxe, eu não tô entendendo nada. Ainda bem que você apagou meu contato, viu? Porque na verdade eu não quero nada com você não, viu? Tá tudo bem, pode ir, não vai fazer falta. E assim os caras tava meio que falando ali, oxe, é louco, ele recusou ela assim na frente de todo mundo. E do nada os caras começou a brigar, falando que o Protinha é um lixo e etc. Ela começou a chorar do nada também. E o Protinha, oxe, eu não tenho culpa de nada não, foi tu que falou que não queria mais nada comigo e tu tá chorando por quê? O Protinha virou as costas e foi embora. E essa história aí tá cabulosa. E ele falou que não queria nem ser amigo dela também, para começo de conversa, viu? E em seguida, a outra ficou gritando: ei, por que você está tratando ela assim? Protinha não é da minha conta e nunca foi da minha conta, então adeus. Assim que ele foi embora, a figurante levantou a mão e falou que queria conversar com ele um pouquinho mais. Mas aí apareceu um figurante altão perguntando: ei, por que você está tratando ela assim? Ela foi legal com você. Já você foi um cara bem grosso. E o Protinha, não é da sua conta como eu trato ela ou deixo de tratar, então sai da frente. O figurante ficou pé da vida pela arrogância do Protinha e falou que vai acabar com a raça dele. E o Protinha, hoje tá sendo um dia bem cansativo, viu? Não deveria nem ter saído da cama. O Protinha virou, falou que sentia muito e ele começou até a chorar falando: se você quiser me perseguir, então persiga. Adeus. Ele saiu correndo, como se ele fosse a vítima desde o começo. E todo mundo ali, nossa, eu não acredito não, ele chorou mesmo. E ela, não, me desculpa aí, não foi minha culpa, eu não fiz isso porque eu queria magoar você. E o figurante correndo atrás dele, querendo dar uma surra no Protinha. Isso aí, o Protinha, o cara tá esperto, né? A agilidade está em dia. Ele deu um socão, Protinha pegou a mão do cara, fez de trampolim, deu uma rodopiada e caiu atrás dele. E em seguida, o cara fez um pouso sensacional. Todo mundo ali falou que o cara é o Miranha 2.0. Em seguida, o Protinha mandou ele dar uma se acalmada, porque o pai não gosta de violência. Foi aí que chegou a professora e mandou todo mundo se acalmar e voltar para a sala de aula. E em seguida, os caras estavam pé da vida, querendo pegar o Protinha. E agora, no recreio, todo mundo ali correndo, todo mundo ali brincando. E aí o seu amigo chegou perguntando: e aí, tudo tranquilo? Hoje a gente vai ter educação física e a gente vai correr, etc. Protinha, calma aí, eu tô com dor de barriga, eu vou no banheiro aqui um instante, entendeu? Assim que o Protinha foi até o banheiro, tinha uma coisa sinistra que ele tava sentindo ali. Parece que tinha alguém vigiando ele de longe. E o cara tem sexto sentido, viu? Realmente, tinha alguém ali vigiando ele. E aí, o cara foi atrás dele até no banheiro. Chegando no banheiro, o cara tava ali se preparando para dar aquela famosa lep-lep no Protinha. Assim que ele foi até o banheiro, adivinha? Não tinha ninguém no banheiro. Já que ele utilizou a porta para entrar. E ele, opa, cadê o cara? Aonde ele foi? O Protinha pegou a coroa, se transformou num elfo e agora ele tinha que fazer a missão. Mas que tipo de missão seria essa? Ele vai ter que ir até o reino dos elfos. E assim ele entrou na porta e perguntou aonde estaria aquele figurante. Bom, a caveira deu o trato nele e assim ele falou que pode utilizar a porta como meio para também fazer essas coisas. Assim que ele pegou o outro artefato, ele percebeu que esse artefato poderia teletransportar ele
para o reino dos elfos. Isso só pode acontecer quando ele entra na porta do pesadelo. Fora dela, não pode acontecer. É o que ele está falando, ou é uma hipótese. Em seguida, ele chegou no reino dos elfos, se perguntando: oh, esse negócio realmente me teletransportou? E ele só tinha uma adagazinha ali para fazer acontecer. Em seguida, chegou a rapaziada falando: ei, o que você está fazendo aqui, hein? Fica aí, meu parceirão. Ei, é você, o nosso amigo perdido? E o Protinha: é claro que sou eu, rapaziada. Tudo bem com vocês? E ele: é claro que a gente está bem. A gente tem a missão de acabar com o rei dos elfos, ou seja, a nossa missão é prioridade. Você entende, né? E aí o Protinha tava conversando com os caras como se já fizesse parte do grupo, ou seja, fingindo. Ele tentou ali tirar a coroa, mas ele só estava tentando ajustar. E os caras gritou: tá maluco? Por que você tá tentando tirar essa coroa? E ele: opa, como assim? Você vai se transformar em um morto-vivo se tirar essa coroa. E o Protinha: é claro, eu concordo. Tava só ajustando, rapaziada. Não fica tenso não. Então os caras se preparou para chegar no reino dos elfos e também eliminar o rei elfo. E o Protinha lá atrás só de boa. O Protinha, ele tem a missão de fazer o reconhecimento. Ou seja, ele vai lá, vai descobrir, vai dar uma olhada no cara para ver se é capaz de fazer isso ou não. Mas o Protinha tá nervoso porque ele não quer fazer isso. É uma missão bem perigosa, entendeu? O Protinha perguntou: o que a gente vai fazer? Tirar a vida do rei, né? E o Protinha: a minha espada está uivando pelo sangue, então vamos lá. E os caras: sim, esse cara é dos nossos mesmo, viu? Assim que o Protinha entrou lá no local, falando que queria conhecer o rei e etc. Os caras já estavam ali armando tudo. Já tinha um mapa, já estava ali explicando como vai acontecer. E o Protinha entrou finalmente lá no local. Um local feliz, um local alegre. Mas ele não entende porque os caras estavam tentando fazer aquilo. Tava cheio de perfeição, o paraíso. E o Protinha: opa, finalmente eu vou conhecer esse tal rei. Mas por que os caras querem fazer isso? E ele tava querendo escapar, já que ele não quer fazer isso de jeito nenhum, porque sente que vai dar merda, muita merda. Assim que ele chegou no local, ele: opa, essa sensação de perigo com certeza está vindo daqui. Assim que ele chegou, o rei estava lendo o seu livro e perguntou: ó, minha ovelha perdida, tudo bem com você? O Protinha, bem nervoso, ele: opa, tudo bem, tudo tranquilo, mas calma. Ele tinha a habilidade de ver ali os status do rei, ou seja, o cara é perigoso, o cara é super overpower. Nem em 1 milhão de anos o Protinha ia conseguir encostar em um fio de cabelo dele. Ou seja, o Protinha começou a se tremer, começou a falar umas coisas bem aleatórias, falando: ó, eu não queria perturbar o seu descanso. Como eu posso dizer, eu sou o famoso relâmpago. Você me vê e não me vê. Ele deu fora do local, rápido, igual um raio. E assim que chegou na festa, ele tava pensando: poxa, como é que eu posso sair daqui? Como é que eu posso, podemos dizer, sair lucrando por cima da situação? Foi aí que chegou uma elfa e começou a falar: uou, você é um grande herói, né? Então, que tal você me conceder uma dança? E o Protinha: é claro que sim. Já que ele estava pensativo, ele estava querendo saber como é que eu posso sair dessa situação por cima, sem sair perdendo nada e ainda lucrar. Ele dançou enquanto pensava. O cara é esperto, hein? Ele utilizou o sistema contra o sistema. Assim que terminou a dança, ele finalmente percebeu: cara, eu posso utilizar esse método. Isso tudo só foi graças a ela, que me ajudou a pensar enquanto dançava. O Protinha falou que pode fazer uma magia. Ele consegue se transformar em humano. E ela: opa, se você consegue fazer isso, vai ser uma grande magia. E o Protinha foi até o centro do palco e ele falou: calma, rapaziada,
eu posso fazer uma magia. Eu vou ensinar a vocês a magia de se transformar em um único humano. E todo mundo ali foi à loucura, já que ninguém consegue fazer esse tipo de magia hoje em dia. E os caras ficou interessados, tipo, isso é muito interessante. Então vamos fazer. E o Protinha, assistam de perto, vocês vão finalmente perceber a minha grandeza. Quando ele tirou a coroa, ele voltou a ser humano. E todo mundo ali, que bela magia. E aí o Protinha falou o seguinte: bom, agora que eu demonstrei a minha magia, os meus amigos vão fazer exatamente a mesma coisa. Eles falaram, se a gente tirar a coroa, a gente vai se transformar em um morto-vivo. E todo mundo, isso é verdade? E o Protinha, claro que sim. Eu já provei que eu não sou morto-vivo. Agora só falta eles. Em seguida, todo mundo estava ali querendo que eles tirassem a coroa. E os caras bem nervosos. Agora o Protinha invocou a porta e falou: adeus, Lin. Muito obrigada, viu, pela dança também. E ele deu fora do local. A porta sumiu, Protinha sumiu e a missão que ele tinha que fazer foi concluída. Agora os 3 caras que estavam lá com o Protinha tinha que tirar a coroa para confirmar que eles não vão se transformar em um morto-vivo. O rei elfo chegou já botando os caras no chão. E os caras, foi uma piada do nosso amigo. Quando o rei elfo tirou a coroa, os caras era demônio. E todo mundo ali tava meio que, isso é verdade mesmo? O rei elfo queria agradecer o Protinha, mas ele já tinha sumido completamente da face dos elfos. Assim que o Protinha chegou no portão do pesadelo, ele se perguntou se foi concluído com sucesso. Tava tudo ok. E ele começou a conversar com aquela caveira. A caveira perguntou como é que tava tudo lá. E o Protinha, como assim como é que tava tudo lá? Por que tu não fez lá aquele negócio, hein? E mandou o trabalho todo pra mim. Não, isso não é justo não, viu? A caveira falou que vai recompensar ele pelo trabalho que ele teve que fazer. E o Protinha, isso não é suficiente não, viu? Eu quero mais, manda mais aí. E a caveira, eu vou recompensar você, não se preocupa não, viu? E o Protinha, eu não queria muito não, mas já que você está me dando, né? O pai vai aceitar. Ele reclamou e a caveira também ofereceu mais outra recompensa. Ele foi ali meio que invocado para conhecer o Super Caveirão. E esse Super Caveirão ofereceu 3 propostas. A primeira, ele tinha um cristal ali que ele consegue ali adquirir novas habilidades. E ele também tinha a segunda proposta, um osso. E a terceira proposta era uma chave que pode brilhar e brilhar. Você sabe, né? Aquela chave especial. Em seguida, o Protinha escolheu o cristal, já que a chave e o osso não era muita coisa ali que seja favorável para ele. Assim que o Protinha aceitou o cristal, ele quebrou o cristal e percebeu que sua habilidade aumentou. A caveira falou que ele fez a escolha certa. O cristal é sempre mais o que traz benefício. E o Protinha, muito obrigada, caveira, pelo seu conselho. A caveira ficou falando com ele, falou outras coisas lá, também deu conselho. E o Protinha ficou pensativo, falando: a caveira até que é gente boa, viu? E agora que a gente já acabou com tudo, vamos voltar, né? Protinha falou que se tiver mais alguma coisa para ele fazer, ele vai aparecer, entendeu? Assim o sistema da porta começou a falar com ele também, que ele tinha ali uns pontos e etc. Ele pode utilizar esses pontos para aumentar a sua força física e seu poder também. Ele ganhou também um tipo de amuleto da sorte da elfa. E ele saiu do banheiro e o cara que estava procurando ele foi embora. Agora, na aula de educação física, é um teste de agilidade, onde os alunos vão passar pelo caminho que está cheio de buraco e vai ficar jogando tinta. Você não pode ser atingido pelas tintas. O amigo do Protinha falou que está tranquilo, já que ele é um cara muito ágil. É impossível de...
É impossível de pegar nele. Corta essa cena aí. Em seguida, chegou a vez do Protinha. Oxe, cê é louco. Aí compensa, viu? A vez do Protinha. O maluco nem poupou esforço, viu? Utilizou a sua habilidade de agilidade como se não fosse nada. Parecia que o cara tava patinando ali, viu? E os caras, oxi, esse maluco é um ninja, é? E o Protinha, tá fácil demais, nem compensa. Em seguida, tinha um cara observando tudo aquilo dali, junto com o diretor da escola, falando: ei, aquele aluno é um cara bem especial, viu? A habilidade dele não é pouca coisa não, viu, meu jovem? E o diretor: oh, para com essas coisas aí. O que você está falando? Você acha que o meu aluno não é um aluno? Oh, claro que não, né? Nunca mais vou falar isso. Em seguida, o Protinha tava tirando onda, escorregando ali com os pés na costa, mão na costa, cabeça na costa. E assim ele falou que estava cansado, vai descansar um pouco na sala de aula, porque o pai estava brincando demais. Assim que chegou na sala de aula, ele estava bem cansado, pois estudar matemática, português, história, ele, oxe, compensa não. Foi aí que chegou o figurante dando uma bicuda na mesa, falando que dessa vez ninguém vai salvar ele, nem o professor e nem ninguém. E o Pratinho: ô cara, eu só tava querendo descansar, e por que você está fazendo isso? Ele levantou o dedo e chegou a rapaziada ali em peso, querendo acabar com a raça dele. E o Pratinho: cara, eu só tava querendo descansar, mas já que você quer fazer isso, vamos fazer de um jeito diferente. Eu vou dar uma surra em todo mundo. Os caras começaram a tirar onda, porque, esse maluco ele é muito arrogante, viu? Dessa vez, a gente não vai poupar você, viu? Você vai apanhar. E o Protinha pegou ali o sisteminha da porta, aumentou seu nível de poder e mandou os caras parar de falar, porque aqui ninguém é podcast. Vamos partir para as ações. O cara segurou o Protinha e falou: segura ele aí que eu vou quebrar as costelas dele agora mesmo. O figurante deu um soco na barriga do Protinha, na intenção de quebrar as costelas. Mas aí o barulho não foi da costela, mas sim da mão do figurante. A mão do figurante quebrou ali quando entrou em contato com a costela do Protinha. E agora, a luta continua. O nosso Protinha, obviamente, está dando uma surra na rapaziada. Mas aí, eis a questão. Os caras pensou que ele era aquele cara fraco, não é? Mas agora o Protinha demonstrou como é que se faz o negócio certo. Ele perguntou se agora tem razão suficiente para bater nele. Em seguida, o figurante falou que sentia muito e etc, tudo que aconteceu. Mas o Protinha explicou: cara, na verdade isso nunca foi culpa minha, foi culpa sua, você que começou tudo isso. Agora chegou o professor, derrubando a porta com tudo. Ele perguntou o que foi que aconteceu. Todo mundo deitado no chão. Protinha falou que eles estavam fazendo bullying com ele, ou seja, ele só se defendeu. O professor ficou horrorizado porque os caras que estavam no chão estavam em um estado lamentável. E em seguida aquela moça lá que fez aquele showzinho todo, estava ali se perguntando se isso vai respingar nela, ou seja, ela está preocupada com a sua imagem. Ela tentou fazer um trabalho ali e esquecer tudo que aconteceu. Mas agora eis a questão. A sua amiga perguntou se ela estava arrependida pela decisão que ela tinha tomado de deixar o protagonista em paz. Em seguida, o figurante, que apanhou muito, ele saiu do local. E ele, obviamente, estava na maca. E ele estava passando pela figurante. A figurante decidiu ali ignorar a existência dele. Mas aí o figurante ficou olhando com aqueles olhos de: ei, fala alguma coisa, eu estava te defendendo. Ei, fala alguma coisa, eu fui surrado por você e agora você não vai me dizer nada. Ele estava tentando falar o nome dela. Mas aí ela tava pensativa, tipo: não fala meu nome, não fala meu nome. Eu não quero ter nada a ver com isso. Mas aí o figurante vacilou e falou o nome dela. Todo mundo ficou ali tipo: opa, será que ela tem alguma coisa a ver com isso? No meio da cena ela começou a chorar, tipo: não tem nada a ver comigo. Ela saiu correndo porque assim a sua encenação ia pegar mais forte. E agora
Todo mundo ali ficou feio na cena. O professor não sabia o que falar, mandou o protagonista ali ir para o escritório, que ele vai conversar com ele. E agora tem um camarada ali conversando com o diretor. Ele meio que tá verificando o pessoal da escola. Mas em seguida chegou a sua secretária falando que aconteceu tal acidente e estava gravado no vídeo lá. Assim que a gravação foi mostrada, o diretor e o cara lá que é especial ficou horrorizado, porque esse maluco aí, ele é fera, viu? Ele bateu em todo mundo. Mas aí o protagonista não é besta. Ele só pegou a cena onde os caras estavam batendo nele e ele revidou somente. O restante que ele pegou os caras e surrou feio, não tava mostrando. E agora o professor tava falando que foi um negócio de legítima defesa, ok? Os caras estavam fazendo bullying com ele, então tá tudo ok. Mas em seguida chegou o diretor e aquele cara especial conversando com os policiais. O cara especial perguntou para o protagonista o seu tipo de força e etc. Mas em seguida ele entregou um cartão falando que ele faz parte de uma certa organização onde ele trabalha lá com pessoas que têm poderes e também faz artes marciais e etc. E o protagonista ficou meio que interessado, porque isso daí pode ser o degrau que ele estava procurando para começar a sua história nesse mundo e também descobrir por que estão querendo matar ele. Em seguida ele percebeu que aquele cara era especial. O seu poder estava em outro nível. E agora ele perguntou o seu nível de força. O protagonista não sabia o que falar, então ele meio que jogou ali 5 na aleatória. Todo mundo ficou tipo, 5? 5 é considerado um classe S praticamente, pela reação do povo. E ele perguntou qual seria a sua força psíquica. E o Pratinha, opa, calma aí. O que significa força mesmo? Força é um tipo de atributo que permite você ali levantar qualquer coisa e fazer basicamente de tudo. E ele falou que o protagonista vai fazer um teste onde ele vai poder entrar nessa organização e também na escola, se ele quiser. E ele perguntou ali, novamente, a sua força psíquica. E ele falou nível 3. E o cara, opa, como assim nível 3? Ele não é possível não, viu? Ele ficou em choque e mandou o Protinho ali fazer uma pequena demonstração. E o resto do pessoal começou a entrar em pânico. Os policiais e até o cara especial falou o seguinte: você não está mentindo, né, pra mim? E ele fez uma pequena demonstração, mandou ali o Protinha ficar segurando ali alguns segundos. E depois o policial falou que não tinha mais nada para fazer aqui, então ele estava se retirando. E agora chegou outro policial e tentou ali fazer o levantamento, mas ele falou que demora muito. Tipo, o protagonista quebrou ali um recorde que praticamente pessoas que têm poder não conseguem fazer. E ele ficou muito feliz. Falou que o Protinha ali tem direito a entrar na escola especial, onde pessoas que têm poderes podem frequentar. E ele falou que o Protinha tem o direito de frequentar. Mas aí ele perguntou qual seria a vossa vida ideal, meu caro camarada. E aí o Protinha falou que ele só quer viver a vida plenamente bem, longe de perigo, que agora ele está correndo perigo e agora ele também está querendo proteger a sua família, nova família, e também ficou ali falando que ele tem que ser poderoso e ficou conversando várias outras coisas também diferentes. Ele pediu para o protagonista atacar ele com a sua força total a respeito da força física. Em seguida, o cara percebeu logo de cara: se isso pegar, com certeza o pai vai sofrer um grande dano. Mas aí o protagonista teve seu poder neutralizado. Ele perguntou como é isso e o que foi que aconteceu. É um poder que é utilizado em momentos críticos. Olha só e presta atenção. Ele fez uma pequena demonstração ali de perigo. Esse poder pode ser muito útil se você souber usar na hora certa. Em seguida, quando ele fez a demonstração, ele pode resistir ali a qualquer tipo de tiro ou qualquer tipo de situação que a sua vida esteja em perigo. E o Protinha falou que ele queria aprender esse tipo de poder. Mas calma, você vai aprender esse tipo de poder na escola, mas só se você passar no exame. Em seguida, ele falou a respeito de uma família nobre. Tem uma família nobre que tem poder e etc. Eles estão ali meio que buscando pessoas que têm capacidades para fazer isso e também ser patrocinado pela família nobre. E o nosso Protinha meio que se encaixa nesses requisitos, ou seja,
ele pode ser patrocinado, ele vai frequentar essa família nobre, mas só que ele vai fazer um tipo de contrato, ou seja, em nome da família que ele está ali sendo o contratante, ele tem que proteger a família dele e ele não pode recusar. Ele vai fazer de tudo e o impossível para fazer isso acontecer. Sem falar que ele também está pesquisando pessoas que estavam ali atrás dele e estão querendo tirar a vida dele. Ele botou um contrato e falou: conversa com a sua família, conversa lá, se tudo tiver certo, você me manda lá uma mensagem, então a gente fecha tudo, ok? E ele falou que estava muito feliz, que ele vai encontrar ele novamente se ele decidir assinar o contrato. Ele saiu da sala correndo em alta velocidade. Pro tinha até decidido dar uma olhada, mas o cara já tinha sumido. Foi aí que chegou o diretor e o diretor perguntou como é que foi. O diretor ficou muito feliz quando o Protinha falou que ele decidiu assinar o contrato e agora ele recebeu uma pequena ligação. Adivinha de quem? Do policial. O policial falou que encontrou tal coisa muito importante, queria falar com ele lá na delegacia. É um assunto muito delicado. Assim que chegou na delegacia, o nosso Protinho obviamente estava um pouco nervoso, não sabia como reagir. Então o policial perguntou: você não está me escondendo nada? Me fala a verdade, por favor, porque eu tenho uma câmera aqui e nessa câmera, obviamente, parece ser a pessoa que atacou você, mas você não lembra de nada? Ou você está fingindo não lembrar de nada? E o Protinho, opa, agora sim, estou em perigo. Aquele cara é o cara da estátua que tentou tirar a vida dele, e ele transmigou lá no corpo do cara que não era o corpo dele e agora está vivendo essa vida. Pode contar que isso tudo aconteceu. E o policial perguntou: nada mesmo? Você não está me escondendo nada? Ele falou que é muito estranho. Ele falou a respeito de um saco e o Protinha não sei de saco nenhum não. E o meu tá aqui intacto. E ele ficou falando, ficou meio nervoso, não sabia como reagir. E o policial percebeu isso. E o Protinha começou a falar que existia um tal saco, mas ele não sabe onde estava. E ele: você verificou o saco? O Protinha: não verifiquei o saco do cara, tá maluco? E ele: não, o saco tava marcado, não. E os caras começaram a falar de saco e o Protinha ficou nervoso. Ele tentou ali utilizar o seu poder para fazer um terremoto e tentar sair dessa situação, porque a entrevista ia ser cancelada, mas ele estava ali relutante se ele ia fazer ou não. Ele: vou fazer isso ou não vou fazer isso? Mas em seguida o telefone começou a tocar e o Protinha meio que cancelou ali. E ele: opa, quase que eu faço o prédio inteiro tremer. E o policial: calma, no instante eu falo com você. Ele deu prioridade à ligação, mas nessa ligação estava falando a respeito de perigo. Nesse momento você está correndo perigo, meu caro figurante, então fale alguma coisa. O Protinha já sentiu a sensação como se ele estivesse ali sendo teletransportado para outra dimensão. Até o policial sacou: cara, isso é muito perigoso. Em seguida, o policial quebrou a janela e ele saiu lá fora. Assim que ele saiu, o Protinha também foi até a janela e ele finalmente percebeu: o mundo tinha se invertido, ele estava praticamente ali em outra dimensão. O camarada nesse prédio estava explicando o seguinte: o policial, ele estava mexendo com coisas que não deveriam mexer, ou seja, o cara apareceu e perguntou qual seria a melhor explicação para acabar com a vida de todos que estavam ali. Protinha não entendeu basicamente o que ele estava falando, mas em seguida ele voltou para o seu mundo original. E ele: opa, o que foi isso? E por que eu também me teletransportei? Utilizando o seu poder, ele queria verificar o que tinha acontecido para onde o policial foi. Ele verificou cada canto ali da delegacia e ele finalmente percebeu que o policial estava no armário. E ele: opa, calma aí, que barulho é esse? Quem é que está falando comigo? Ele girou para lá, girou para cá e ele finalmente chegou ali no armário. E tem alguém falando com ele. E ele: opa, quem é que está falando comigo? E essa voz é um pouco familiar. Assim que ele abriu o armário, o policial estava lá em um estado lamentável, falando: é muito trágico tudo o que aconteceu. E me desculpa, isso é tudo culpa minha e você foi arrastado para essa bagunça. E o Protinha perguntou: mas calma, o que foi que aconteceu? O policial estava ali meio que sem cabeça.
E o Pratinha foi falando com ele. Mesmo o cara sem cabeça, ele ainda estava falando, entendeu? É meio bizarro, mas é isso mesmo. Em seguida, ele contou ali tudo o que aconteceu. Tem um certo local, organização, que está fazendo um trabalho. Eles estão ali querendo meio que ligar um com o outro. As dimensões vai entrar em ruína, o mundo vai ficar destruído e etc. 1 bilhão de pessoas ali vão sofrer com a invasão e isso vai dar muito ruim. Inclusive o policial estava falando que ele estava investigando, isso deu muito mal. O terremoto também faz parte disso, é só o começo. O policial ali estava falando que o Pratinha agora está envolvido com isso, ou seja, ele também tem que investigar, já que ele também pode estar no meio disso tudo. E o Pratinha estava meio que bizarro ali, porque o cara passou um código, esse código é muito importante, vai ser muito útil logo à frente. O Pratinha falou que é muito longo, e o policial estava falando, estava também ali quase nas últimas, ou seja, a bagaceira foi grande, meu parceiro. E o policial, por fim, parou de respirar. E em seguida, o Pratinha meio que... isso não deveria ter acontecido, né? Não. Qual é o significado disso, cara? No final foi tudo inútil, porque o cara investigou, fez tudo e acabou ali sem nada. O Pratinha não gostou nada disso, já que ele gostava do policial, não queria que sofresse nada com ele, e no final ele perdeu mais uma pessoa ali que ele gostava. Mas ele falou que essa dívida vai ser paga, com certeza no futuro próximo, e eu vou deixar você descansar em paz. Mas aí alguém chamou a atenção dele. E o Pratinha, opa, quem é que está falando comigo? Quem é que está aí? Em seguida, chegou os policiais que estavam de plantão, conversando ali e etc. O capitão mandou os caras sair da sala, porque agora ele quer descansar. Mas quando ele chegou na sala, na verdade, ele estava procurando o Pratinha, mas o Pratinha já tinha sumido. E ele, opa, cadê você? Você sumiu novamente? Você é um cara bem escorregadio. Em seguida, ele, epa. Será que foi os cara que fez isso com ele? E aonde ele está? Ele vasculhou a sala todinha, pulando pra lá, pulando pra cá. E ele parou na mesa. E ele, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Eu me disfarcei, mas até agora eu não consegui chegar perto dele. Isso é muito estranho. Ele passou um rádio e mandou verificar o prédio, procurando tal pessoa com características parecidas com o protagonista. Assim que ele saiu da sala, o Pratinha invocou a porta e ele saiu de lá. E o Pratinha finalmente pôde perceber: cara, os policiais não estão do meu lado, a não ser o cara que estava no armário. Em seguida, ele tinha que procurar um local seguro, tinha que sair daqui o mais rápido possível. Mas antes disso, ele tinha que verificar outra coisa lá no prédio. Então ele decidiu subir. Subindo, ele chegou até um certo andar. Mas nesse andar, ele tinha que anotar algumas coisinhas lá que o policial pediu. Mas aí ele foi surpreendido, adivinha por quem? O policial. Ei, o que você está fazendo aqui? Eu estava procurando você. E aí o Pratinha começou a anotar, começou a escrever. E ele, o que você está fazendo com essa senha? Me diga a verdade. E o Pratinha não deu nem bola, ele só ficou escrevendo novamente. E o policial tentou atacar, mas aí a porta foi invocada e protegeu o Pratinha novamente. Ele ficou ali escrevendo e a porta estava protegendo ele de vários ataques. O policial deu uma voadora na porta, a porta saiu voando até o Pratinha. Mas aí, quando a porta chegou perto, ela sumiu. E depois reapareceu para proteger o Pratinha. O policial não entendeu qual o significado daquela porta, mas ele sabia que tinha que tirar a vida do Pratinha agora mesmo. Mas aí a porta apareceu e deu uma portada na cara dele. E ele voltou. Ele, oxe, o que está acontecendo com essa porta? E o Pratinha falou que finalmente tinha terminado tudo que ele estava fazendo. O céu ficou vermelho, tudo ficou ali vermelho, o Pratinha não entendeu. E ele, epa, o que é isso? Supervisor, Kian, apareça de uma vez. E o policial,
Você não vai ser salvo dessa vez. Adeus, amigo. E o Protinha invocou a sua porta e ficou ali esperando a grande salvação. E o cara, adeus, amigo. Finalmente minha missão vai ter terminada. E o Protinha, não, eu não acabei ainda não. Ele tentou ali meio que nos últimos momentos tirar a vida do Protinha. Mas aí não aconteceu do jeito que ele esperava. Chegou o cara especial e sapecou o soco do Saitama nele. O cara virou ali miojo, né, espatifado no chão. E ele falou que a velocidade dele é incrível. Salvou a vida do Protinha. E o Protinha, supervisor Kian, chegou na hora certa. O supervisor começou a falar umas coisas com ele, investigar tudo que aconteceu e etc. E o Protinha começou a explicar também. Tem pessoas que estão atrás dele, ou seja, ele não tem culpa, não sabe por que isso está acontecendo. Foi aí que o supervisor começou a falar de certa organização. É uma organização perigosa que inclusive já fez um trabalho sujo. E essa família que está patrocinando você, inclusive tem uma rixa também com essa organização. E aí o Protinha meio que, opa, como assim? O que isso significa? Calma, meu pequeno gafanhoto, você chegou agora. Deixa eu explicar de um jeito mais detalhado. Tudo isso que está acontecendo tem um significado. Tudo isso que a gente está fazendo com você. Foi aí que chegou uma secretária ali e falou que o policial já foi de Vasco. O Protinha já sabia, mas ele fez ali uma cara de suspense tipo, ele realmente foi de Vasco? Mas eu já sabia. Então, vida que segue. E o supervisor voltou agora para o foco original. Ou seja, ele vai explicar ali como é que funciona essa organização. Essa organização é onde tem monstro, pessoas ali que não batem bem da cabeça e faz tudo por dinheiro. E o Protinha vai começar a se envolver com essas pessoas. E ele mandou ali o Protinha tomar cuidado, porque o povo não bate bem da bola. O que tiver de ser feito, eles vão fazer para alcançar o seu objetivo. Foi aí que o supervisor recebeu uma certa ligação e ele estava bem nervoso. E o Protinha percebeu que ele estava gaguejando. E ele, o que você quer comigo? E o Protinha, quem é Xiao? E por que ele está tão nervoso assim? Logo em seguida, Protinha, ele foi até sua casa. Perguntou ali a opinião da sua mãe e do seu pai. Ele quer entrar em tal escola e tal, mas essa escola é escola especial e ele não tem ali fundos para fazer isso. A sua família apoiou que ele faça esse contrato, já que vai ser muito bem para ele. A sua família deixou tudo por ele, tipo, faz o que você quiser, cara. A gente vai estar com você independente da sua escolha. E o Protinha ficou feliz em escutar isso, porque parecia ali que tinha confiança mútua. Em seguida, a sua mãe ficou falando que tá tudo ok. E o Protinha, não se preocupa não, porque o pai vai fazer acontecer. Em seguida, ele ficou falando que a família dele também e tal é uma família diferente, não aceitou ali o seu casamento com a mãe dele. Então ele meio que teve ali que ser excluído da família. A família dele é uma família muito rica pelo visto, mas só que foi deserdado, infelizmente. Agora, depois de tudo isso, tem a figurante ainda que tá ali buscando a aceitação. Ela tá escrevendo alguma coisa ali falando que repudia a violência, ou seja, eu vou ser a deusa imaculada da escola, onde não vou me envolver com ninguém desse tipo. Assim que ela fez tudo isso, obviamente depois que chegou a resposta lá do feed, não foi nada legal. Ela tava ali, obviamente, sendo culpada por tudo que aconteceu. E ela não gostou nem um pouco disso tudo. Mas já na escola, o Protinha está sendo ali ovacionado. O cara, foi tudo de bom que aconteceu na escola. O especial. Em seguida, agora que o Protinha chegou ali na Aliança Humana de Artes Marciais, o cara especial estava falando com ele. Olha, tu vai ficar um tempo aqui, tu vai aprender, tu vai ali saber como é que vai fazer tudo e etc. Ele jogou uma lista lá, que ele vai ter que fazer um resumo de tudo, aprender e tal, etc, 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 etc e etc. Em seguida,
Todo mundo no prédio ali tava cumprimentando ele, falando mais algumas coisas. E também chegou uma mulher lá que vai supervisionar tudo, vai dar umas coisas lá que o Protinha precisa. E assim que chegou nisso daí, o Protinha tava ali observando tudo. Ele falou que a sua vida realmente vai mudar. Essa família nobre que está ali sendo contratada é uma família muito de alto nível, mas até agora ele tá querendo entender porque a família lá tá querendo acabar com ele. Ou seja, não tem sentido. O cara nunca fez nada de mal do ponto de vista dele, né? Agora que o Pratinha decidiu mudar, ele tem que buscar respostas, mas ele só vai conseguir buscar essas respostas se ele ficar mais forte. Então ele decidiu entrar na porta. Ele foi buscar ajuda, mas assim que ele abriu a porta, ele viu uma cena que não era de se esperar. O esqueleto que estava no chão estava todo quebrado. Ele estava querendo ajuda. O Protinha estava querendo ajuda, mas o esqueleto é que está querendo ajuda. E o esqueleto, me ajuda, por favor. E o Protinha perguntou: o que foi que aconteceu? O esqueleto explicou: o mundo está entrando em colapso. Isso é muito irônico, na verdade, porque eu falei que seu mundo ia colapsar, mas o meu é que está colapsando primeiro. O esqueleto estava querendo ajuda. Se o mundo colapsar, os elfos, várias outras raças vão invadir e vão passar pela porta. É o que ele está dizendo, né? Em seguida, o Protinho pegou ali uma caixa d'água e trouxe até o terraço. E ele falou o seguinte: eu posso te ajudar, mas eu não posso levar a caixa d'água porque ele não passa pela porta. Ou seja, você vai ter que sair da porta. Ele perguntou ali se tinha como fazer tal coisa. E o esqueleto falou: claro que tem. Ele entregou um anel. Nesse anel aí permitia a caveira entrar nele e assim sair do local para ser tratado. Assim que a caveira entrou no anel, Protinha conseguiu ali amenizar a situação. E a porta teve um negócio ali estranho. Ela começou a se tremer e depois sumiu do nada. Protinha, o que foi que aconteceu com a porta? Ele falou que a porta vai ficar bem, ela vai reaparecer. Mas agora o foco é tratamento. E o Protinha pegou lá a caixa d'água e jogou aquela água todinha na caveira. Caveira falou que estava tudo bem até agora, mas agora o Protinha tem um papel importante. Ele vai ter que ajeitar umas coisas que tem que ser consertada. Ele vai ter que entrar lá na porta. E a caveira falou que tá tudo bem. Tem umas coisas aqui que ele pode precisar quando ele for entrar lá no mundo. Jogou um monte de lixo ali. O Protinha só foi vasculhando, buscou lá uma armadura, umas coisas lá, e ele conseguiu formar. Mas aí a caveira também entregou um tipo de máscara. Essa máscara é muito importante. Ela esconde o seu verdadeiro rosto, a sua verdadeira áurea, e também consegue ali fazer que você seja outra pessoa, tipo, parecer um monstro. Em seguida, ele ficou pensativo: pô, será que eu vou ter um cavalo também fazer tudo aquilo que eu leio nas novelas? E ele falou que o protagonista só não pode ir de Vasco lá no mundo. Quando ele entrou na porta, ele saiu e ele, opa, o mundo já estava bem acabado, estava bem pior do que antes, estava todo quebrado. O Pratinho começou a andar e ele finalmente conseguiu sair daquele local. Assim, quando ele saiu, um monte de pessoas ali colocou espadas afiadas e lanças nele, perguntando: quem é você? É só um monstro? A gente deveria tirar a vida dele. Mas aí o Pratinha tirou a máscara e falou: eu sou humano, eu estava disfarçado. Mas aí o cara pensou que ele seria um espião, então decidiu ali atacar ele. Mas aí o Pratinha revidou, bloqueando o seu ataque. E ele percebeu que naquela espada era um tipo de Nigashari. Isso daí é um tipo de cara que faz um trabalho ultra secreto nesse reino. Então ele falou: esse cara aqui está do nosso lado, ele é um tipo de espião. E o cara fez um tipo de código ali. E o Protinha: diabo é isso? Eu não sei nem o que é isso ainda, mas vou fazer a mesma coisa do que ele está falando, né? Então dá-lhe. Assim que ele fez o mesmo código ali que o cara fez, ele falou: bom, eu estava em uma missão ultra secreta, então eu tive que fazer tudo isso. Ele falou que tá tudo bem, então tá tudo ok. Ele falou das dificuldades, entendeu? E etc. E assim,
O Protinha meio que fez a sua história e o cara acabou comprando. Em seguida, chegou um cara importante do reino, mas ele chegou ali em um cavalo e começou a explicar que o Protinha é um traidor. O cara literalmente não fez o trabalho que deveria ser feito e ele voltou mesmo assim. E o Protinha não entendeu porque ele estava sendo acusado de uma coisa que ele obviamente não sabe o que fez. Então não importa, os caras só tá querendo tirar a vida dele e pronto, e acabou. E o Protinha, eu não tô entendendo, mas eu vou me lembrar de você com certeza, tudo que você fez hoje, viu? E ele mandou os capanga dele bater no Protinha, tirar a sua vida. E assim que os caras fez isso, o cara sumiu. E ele, opa, e agora? O que a gente vai fazer? O cara ficou bem nervoso e ele sumiu assim do nada. O que isso significa? Foi aí que o figurante começou a explicar. Olha, você falou o seu nome, você falou da onde veio e você sabe quem é aquele cara. Ele é um perito em espionagem. Ele sabe o que está fazendo. Agora, com certeza, ele vai voltar e tentar tirar a sua vida pelo que aconteceu hoje. O cara ficou com muito medo e ele falou que vai recuar para o seu forte. Agora que o Protinha chegou em casa utilizando a porta, ele queria saber por que isso está acontecendo com ele. Ele só queria uma missão fácil, mas não importa o que ele faça, tudo fica difícil do ponto de vista dele. Ele perguntou ali para o anel, perguntou ali para as mensagens que aparecem para ele. E no final, ele só tinha que consertar tudo. Ou seja, não importa o que ele faça, a dificuldade vai continuar a mesma. Ele vai ter aliados nesse mundo, igual lá no mundo dos elfos. E o Protinha também vai ter suporte. Então ele tem que fazer a missão independente do que aconteça. Em seguida, tinha uma pessoa batendo na porta. O Protinha queria saber quem era, porque a essa hora da noite ninguém visita ninguém porque está com saudades. Assim que ele saiu lá fora, adivinha quem era? Aquela Chayo. E o Protinha, opa, você é a tal da Chayo? Sim, ela faz parte da família que está patrocinando o Protinha a fazer o tal exame na escola. E o Protinha percebeu que ela está em outro nível completamente. E o Protinha percebeu agora porque o cara lá estava com medo dela. E ele tentou ali pegar na mão dela, mas o cara estava meio nervoso, não sabia como reagir. E ela falou o seguinte: aquelas pessoas que estavam atrás de você, eu já peguei todas elas, fiz picadinho. Em seguida o Protinha não sabia como reagir, mas ele deu um passo para trás e falou: calma aí, o que foi que você fez exatamente? Ela pegou os caras tudo e cortou eles. É, meu parceirão, literalmente. E o Protinha não sabia como reagir, porque é um pouco meio sombrio, né? Ela falou que isso tudo está acontecendo porque ela quer vingança, tudo que aconteceu com o irmão dela. E ela pediu ali qualquer informação que ele tivesse. E o Protinha falou que não tem mais nada. Então ela, ok, não precisa se preocupar não, viu? Porque eu vou estar aqui por perto para proteger você se alguma coisa acontecer. E se não for suficiente, eu vou dar o meu poder todinho e vou cortar eles, com certeza. Assim que ela sacou a sua espada, um brilho instantâneo tomou conta do mundo inteiro e acabou cortando o céu também. O Protinha pensou: caraca, mano, o Shanks em versão feminina. Em seguida, ela falou que vai ficar tudo bem, então não mandou o Protinha não se preocupar com mais nada. O Protinha só abaixou a cabeça e falou: poxa, hoje eu vou dormir tranquilo, viu? E ela perguntou ali se tinha testemunhas de alguma coisa sobre o que aconteceu. O Protinha falou que não sabe de nada, então ela falou que vai investigar mais fundo ainda. Agora chegou o cara especial e perguntou se estava tudo bem. Ela realmente aceitou o Protinha, que foi uma coisa inusitada. O cara especial mandou o Protinha ali ficar tranquilo. O Protinha, tranquilo, cara, eu vou dormir hoje tranquilão, então adeus. Mas o Protinha chegou em seu quarto e ficou se perguntando: por que eles estão querendo tirar a minha vida? Eu preciso de mais. O anel começou a falar de habilidades que ele pode conseguir